lá em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Tu és adorado, Jesus. Nós estaremos lendo alguns versículos, mais precisamente do versículo 1 até o 15. Tu és adorado, Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 diz assim. Vocês acharam? Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, Senhor dos exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles partiram dirigindo-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo o tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e cimbalos. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Davi irou-se, porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Castigo de Uzá, até o dia de hoje. Neste dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por este motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-Edom e da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-Edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Assim que os carregadores da arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestido éfode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiram trazendo a arca do Senhor, com brados de alegria e ao som jubiloso de trombetas. Amém. Querido Deus e Pai eterno, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por mais esse dia, obrigado por mais essa manhã, obrigado por mais essa oportunidade que temos de te adorar, de te exaltar. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que temos de estar na tua presença, estar na tua casa, Deus. Obrigado, Deus, que a tua palavra nessa manhã venha ser o nosso guia, o nosso refrigério, o nosso consolo. Que a sua palavra venha ser a bússola, Deus, que nos guie nesta terra. Sim, Deus, que a tua palavra venha falar conosco nesta manhã. Sim, Papai do céu. Estamos aqui porque reconhecemos o Senhor como o nosso Senhor e o nosso Salvador.
Então que nesta manhã o Senhor venha falar aos nossos ouvidos. Que nesta manhã o Espírito Santo venha nos conduzir em nome de Jesus. E que a sua palavra, Deus, fale conosco. Em nome de Jesus que eu oro, já te agradeço. Amém. Aleluia. Mas adorado, Deus. Aqui nessa passagem, o rei Davi, ele organiza o povo de Israel para buscar a arca da aliança. Assim como a palavra fala, né? Ele fala aqui no versículo 2. Conduziu até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre qual se invocava o nome de Deus. A arca da aliança tinha um significado para o povo de Israel, a presença de Deus. E a arca da aliança tinha sido levada. Davi, então, ele reúne os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Essa é a primeira tentativa de Davi para buscar a arca da aliança. 30.000 soldados, os melhores soldados. Ele seleciona os melhores soldados para ir buscar a arca da aliança. Porém, não foi do jeito que Davi queria. Davi, ele reúne vários soldados, uma comissão para buscar a arca de Deus. Mas ao chegar lá, eles fazem uma coisa que não era correta da palavra de Deus, da orientação. A palavra de Deus, quando você discorre, ele fala que eles construíram um carro de bois. Irmãos, Deus, quando ele institui a lei, quando ele institui que somente os levitas carregariam a arca de Deus, ele não fala em nenhum momento em colocar a arca de Deus em carroças de bois. E ali, Davi, com toda a intenção que tinha de buscar a arca, mas ele comete esse deslize. Ele coloca a arca de Deus em carroças de boi. Muitas vezes, nós, de boa intenção, queremos fazer coisas para agradar a Deus. E muitas vezes nós colocamos Deus em lugares que não é para Ele estar. Muitas vezes, nós fazemos de bom grado, assim como Davi fez. Reuniu os melhores soldados de Israel para trazer a arca da aliança, para trazer a presença de Deus novamente para Jerusalém. Ah, queridos, aqui nesse texto nós aprendemos muitas coisas. Muitas coisas nós temos boa intenção, mas será que nós estamos realmente fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Aqui nós vemos que Davi, por mais experiência que tinha e conhecimento que tinha, ele comete um deslize. Assim somos nós também nos dias de hoje. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo as coisas corretas. Ah, mas eu estou fazendo para Deus. Davi estava fazendo para Deus com esses mais de 30.000 soldados. E a coisa não saiu muito da forma que ele queria. Mas onde eu quero chegar, queridos, que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa correta. Muitas vezes nós estamos achando, só porque estamos fazendo para Deus, está certo, estou no caminho certo. Por isso nós temos que sempre ter o temor de Deus e sempre ter o entendimento que tudo que nós vamos fazer, como foi ministrado ontem à noite, devemos perguntar para Deus e para o Espírito Santo. Não é porque estamos fazendo para Deus, irmãos. Não é porque estamos fazendo para Deus que nós vamos fazer de qualquer forma, de qualquer maneira. Muitas vezes nós fazemos as coisas de qualquer maneira. E assim, como Deus não se agradou aqui, Deus também não se agrada com a gente, conosco. Então todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa, queridos,
Peçamos o direcionamento do Espírito Santo. Peçamos o direcionamento para Deus. Então o texto de 2 Samuel 6 narra a tentativa de Davi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele convoca 30.000 dos seus melhores soldados para buscar a Arca de Deus. A Arca, como eu já disse, representava a presença de Deus no meio do povo. O episódio mostra que não basta ter boas intenções. Deus exige obediência às suas instruções e reverência à sua santidade. Somente os levitas, irmãos, eram aptos a carregar a Arca da Aliança. Eles foram um povo separado por Deus para cuidar exclusivamente do templo, para cuidar exclusivamente dos utensílios da Arca de Deus. Mas hoje nós não temos os levitas. Hoje a Arca de Deus, ela não está em meio ao povo. Ai, que nós não se engana. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a geração, como diz, eleita. Nós somos o povo que leva o Evangelho, que prega a palavra de Deus. Nós somos pessoas que, graças a Deus, temos pernas e se movimentam. Cada hora nós estamos em algum lugar, em alguma região diferente. Mas, queridos, nós temos a incumbência de continuarmos levando a palavra de Deus, a Arca de Deus, onde quer que nós vamos. Então, Deus exige obediência às suas instruções. Instruções essas que é regida pela sua palavra. Então, queridos, nessa manhã nós vamos falar um pouquinho de obediência, vamos falar um pouquinho sobre reverência e santidade a Deus. Davi, ele estava com boas intenções em buscar a Arca de Deus, a Arca da Aliança. Porém, eles construíram uma carroça de bois para colocar a Arca de Deus. Olha que situação, que sem perceber eles se colocaram. E quando eles começam a trazer a Arca de Deus, os bois, eles tropeçam. E um homem toca na arca. Novamente, com boa intenção da arca não cair. Ele não foi em segunda intenções, ele queria proteger a Arca de Deus. Mas Deus, queridos, Ele rapidamente libera juízo, pois Ele fala lá em Deuteronômio que somente os levitas poderiam tocar no que era sagrado. E se alguém tocasse, para não ser exterminado. E usar aqui, ele toca na arca e imediatamente ele é exterminado, porque fez o que não era para ter sido feito. Desde o começo já estava praticamente errado. A intenção era boa, mas começou-se do modo errado. Então muitas vezes nós começamos com intenção boa, mas de forma errada. Por isso que é importante nós sempre estarmos pedindo direção para Deus. Muitas vezes a nossa intenção é boa, mas será que a nossa intenção é concordante com a vontade e a palavra de Deus? Senhor, a minha intenção é essa, mas será que é do agrado e da vontade de Deus? Então Uzá, ele morreu ao tocar na arca. Isso nos lembra que a santidade de Deus não pode ser tratada com descuido. Muitas vezes nós descuidamos, irmãos, porque nós achamos que estamos fazendo para Deus. Está tudo certo. Não precisa de santidade, não precisa
de obediência. Eu estou fazendo para Deus. Tudo que eu faço é para Deus. Queridos, devemos sim olhar para essa área, que é a área da santidade, que é a área da obediência. Obedecer, irmãos, andar em santidade não é fácil. Mas a palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar. Sim, Mas todas as vezes que Jesus, Ele libera a cura, Ele fala: ide e não pecais mais. Sim, a palavra fala lá em João, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel a perdoar. Mas, irmãos, nós temos que parar de cuidar dos pecadinhos de estimação. Devemos parar de alimentar, fomentar esses pecados que nos tira da santidade, que nos afasta de Deus. A intenção muitas vezes é boa, mas será que é do agrado de Deus? Então aqui nós aprendemos, essa palavra nos ensina que Deus não se impressiona com a quantidade. Davi, ele reuniu um grande número de soldados para buscar a arca de Deus. Deus, Ele se preocupa com a qualidade. A qualidade, irmãos, é muito melhor que quantidade. Devemos fazer as coisas para Deus com qualidade. Pois é como nós ministramos aqui agora há pouco, para o Todo-Poderoso. Não há outro Deus. Apocalipse, lá 4 que eu li, vai falar dos 4 seres angelicais, que eles ficam dia e noite, santo, 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 dia e noite, irmãos, para Deus. Então, quando nós for fazer alguma coisa para Deus, lembre-se que Deus, Ele exige reverência e obediência. Reverência, irmãos, e obediência. Reverência a Deus, irmãos. Obediência às sua escritura, à sua palavra. A obediência é muito mais importante que celebração. Davi reúne 30.000 homens, os melhores soldados de Israel. Ele organizou um grande desfile, mas não seguiu as instruções de Deus. Siga sempre, irmãos, as instruções de Deus. Siga sempre a palavra de Deus. Tem pessoas, nós ouvimos falar: mas eu não leio o Antigo Testamento, eu fico somente no Novo Testamento, a Nova Aliança, e assim vai. A Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela nos traz grandes ensinamentos. Ela nos guia, independente de qualquer situação que nós estivermos passando. Ela nos guia, ela nos mostra o caminho. Basta nós termos o entendimento e procurarmos o entendimento através do Espírito Santo, que com certeza ela vai falar conosco. Onde quer que você abra a palavra de Deus, você vai ver que Deus fala com a gente. E nesta manhã Ele está falando conosco, falando sobre reverência, sobre obediência, sobre fazermos coisas não para impressionarmos a homens, mas sim a Deus, prestarmos um culto racional a Deus, com entendimento. Davi, ele organizou um grande desfile,
mas não seguiu as instruções de Deus. A arca foi colocada em uma carroça puxada por bois, contrariando a ordem de Deus. Lá em Deuteronômio 10:8 fala que naquela época, Yahvé separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Eterno, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. Como eu falei, tinha um povo separado por Deus para carregar a arca da aliança, os levitas. Eles foram preparados para isso, exclusivamente para trabalhar no templo de Deus. E hoje você é um povo separado para de Deus. Você é exclusivamente para levar a presença de Deus onde quer que você esteja indo. Então nunca esqueça que você é incumbido a levar a presença de Deus onde quer que você esteja. Nunca se esqueça que você é uma geração eleita, um povo eleito de Deus, para continuar levando a palavra de Deus, mas com reverência, com obediência. O entusiasmo não substitui a obediência. Não deixe se levar, irmãos, pelo entusiasmo, pela coisa momentânea. Lembre-se sempre que tudo que você for fazer está de acordo, de conforme a palavra de Deus. Seja qualquer área, irmãos. Seja qualquer área que você trabalha, execute. Sempre tenha isso em mente, queridos, que melhor obedecer a palavra de Deus. Melhor, às vezes, Deus fala conosco de maneira que, assim como Ele fez, né? E falou com Davi, Uzá, ele foi morto instantaneamente. E nós não compreendemos, porque quando nós lemos essa passagem, nós vemos que a intenção de Uzá era boa, de segurar a arca de Deus, mas já estava tudo errado. A arca já estava em lugar errado, conduzindo de maneira errada. Irmãos, sempre que você estiver de frente para fazer alguma coisa, sempre que você for decidir fazer alguma coisa, primeiramente, por mais que a intenção seja boa, pergunte para Deus, pergunte para o Espírito Santo: Senhor, eis-me aqui, e é assim, é dessa forma, mas essa é a forma que o Senhor quer? Essa é a forma que o Senhor pediu para mim fazer? Então não basta entusiasmo ou boa vontade, precisamos obedecer a palavra de Deus. A obediência, irmãos, é tudo. O pastor Cícero falou ontem aqui, Jesus, ele foi obediente em tudo. Ele foi obediente ao Pai. Jesus, ele se entregou naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Ninguém crucificou Jesus. Ele se entregou. Ele se entregou, irmãos, em obediência. Então cabe a nós, como cristãos, como partes do corpo de Cristo, andar em obediência e em santidade. Ponto 2 que eu coloquei aqui rapidamente, que o temor diante da santidade de Deus. Davi, quando ele vê que Uzá morre, ele se entristece, né? E teme ao ver a morte de Uzá. Ele percebe que não pode tratar a presença de Deus de forma leviana. Ele percebe que não pode tratar a presença de Deus de qualquer forma. Lá em Crônicas, aqui em Crônicas, ele retrata também a mesma passagem.
Mas aqui Davi, o escritor, né? Ele deixa bem claro que Davi, no primeiro instante, ele não agiu de acordo com a palavra de Deus. Então 15:1 fala assim, ó, o rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. Então determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente os levitas, porque Yahvé o escolheu para levarem a arca de Deus, para servirem para sempre. Aí o 13 fala: devido ao fato de não teres conduzido a arca da primeira vez, a ira de Yahvé, nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Infelizmente, não tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Muitas vezes nós não consultamos a Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas, primeiro agimos, depois consultamos a Deus. E muitas vezes a intenção é boa, mas a maneira de fazermos é errada. Então, irmãos, sempre consulte a Deus. Sempre pede direcionamento do Espírito Santo de Deus para tudo aquilo que você for fazer, em qualquer área de nossas vidas. Em qualquer área, irmãos. Seja na área pessoal, na área profissional, na área do relacionamento. Pergunte a Deus antes de dar qualquer passo. Pergunte a Ele: Senhor, é concordante com aquilo que o Senhor deseja? E segundo, irmãos, temor a Deus. Temor, santidade, obediência. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. O temor do Senhor é a chave, queridos, da sabedoria. Na versão Almeida fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele trata como primícia, como princípio, primeiro lugar. Temer a Deus, reconhecimento que somente Ele e somente para Ele que nós fazemos as coisas. Então sempre, irmão, sempre, vou refrisar, sempre procura a direção de Deus. Aí a arca é deixada na casa de Obed-Edom. Aí falam para Davi: Davi, a arca está na casa de Obed-Edom e Deus tem abençoado ele. Deus tem abençoado ele em todas as áreas, né? Como Deus é maravilhoso, irmãos. Como Deus, Ele é abençoador, Ele abençoa Obed-Edom. Aí Davi, ao saber disso, novamente, ele vai buscar a arca de Deus. Só que agora ele faz da maneira correta, da maneira de que, como está escrito, ele consulta a Deus. E Davi aprende a lição, e ele transporta a arca de forma correta. Ele fala que, aqui mesmo em 2 Samuel, ele fala que assim que os carregadores da arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestidos o éfode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença de Deus. Aqui Deus já tinha trabalhado, já tinha mostrado para Davi. Davi entendeu. E após ele entender e obedecer e consultar a Deus, o resultado foi outro. A mesma adoração que teve no começo, com instrumentos, tamborins, um grande número de pessoas, também ocorre aqui na segunda tentativa.
porém de forma diferente, concordante à palavra de Deus. Então, irmãos, o fruto da obediência é totalmente outro. A colheita aqui foi outra. Eles dançaram. Davi fala que ele dançou na presença de Deus com todas as suas forças. Irmãos, quando nós entendemos que a obediência às Escrituras Sagradas, a reverência, quando nós colocamos isso em primeiro lugar em nossas vidas, com certeza colheremos as bênçãos que Deus tem para nós. Com certeza, irmãos, nós colheremos as bênçãos. Mas por que eu não colho as bênçãos de Deus? Por que Deus não age em favor da minha vida? Converse com Ele. Pergunte para Ele o que você tem feito que não tem agradado a Ele. Senhor, o que eu tenho feito que não tem lhe agradado? A intenção, Senhor, esta é a intenção. Mostra para mim, Pai, o caminho. Mostra para mim, Deus. Me dai o entendimento. Mostra, Senhor. Então Davi dançou com todas as suas forças, vestido apenas com um simples, que é o éfode de linho, mas em humildade e sinceridade na presença de Deus. Então, quando obedecemos, experimentamos a bênção e a alegria da presença de Deus. Quando nós chegamos à presença de Deus com humildade, rendidos a Deus, quando nós obedecemos, quando nós deixamos que realmente Deus conduza a nossa vida, com certeza, irmãos, com certeza, nós colheremos bons frutos. Deus, Ele é um Deus, Ele é onisciente, Ele é um Deus onipresente, e Ele é um Deus onipotente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, e Ele é o Todo-Poderoso para mudar situações. Basta nós andarmos em santidade, obediência e reverência a Deus. Então a santidade de Deus exige obediência e reverência. Não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Precisamos seguir as suas instruções, a sua palavra, o seu ensinamento. Então aqui, nesta passagem, nos ensina que Deus, Ele é santo e não pode ser tratado com descuido. E que boas intenções não subsistem, não substituem a obediência. E também que o temor do Senhor nos leva a uma verdadeira adoração. Hoje, nessa manhã, vou deixar algumas coisas para nós refletirmos. Como temos tratado a presença de Deus em nossas vidas? Sabe, irmãos, quando nós começamos a refletir isso, pelo menos eu quando começo a refletir, a gente vê que muitas vezes nós damos mais importância às coisas momentâneas desse mundo. Muitas vezes nós trocamos estarmos na presença de Deus, estarmos nos braços do Senhor. Não vou falar que é errado, irmãos, sairmos, divertirmos, mas como temos tratado a presença de Deus em nossas vidas? Como nós temos cuidado? Segundo ponto, temos obedecido a sua palavra ou tentando substituí-la
por nossas próprias ideias, por dando nossos próprios jeitinhos, que possamos, irmãos, viver em santidade, reverência e alegria diante de Deus. Em 1 Coríntios, acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Lá atrás, Davi, ele foi buscar a arca de Deus, assim como a palavra diz, a qual invoca o nome de Deus, Yahvé, Senhor dos exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins, para estar na presença, para estar no meio de Israel. E hoje, eu e você, nós somos esse corpo, carrega o Espírito Santo, carrega a presença de Deus. Nunca se esqueça disso, irmãos. Você carrega a presença de Deus, você carrega o Espírito Santo. Como você tem cuidado, como nós temos cuidado desse corpo que Deus nos deu e colocou o Espírito Santo. Como nós temos se comportado diante de Deus, como nós temos se entregado diante de Deus, como nós temos colocado Deus em primeiro lugar. Será que nós temos realmente colocado Deus em primeiro lugar em nossas vidas? Será que nós temos realmente colocado a palavra de Deus em primeiro lugar em nossas vidas? Será que nós temos andado em obediência? Será que nós temos andado em santidade, reverência? Será o que nós estamos fazendo para Deus é da maneira correta? Como nós temos nos comportado, irmãos? Como você tem se comportado diante da presença de Deus? Quando nós fazemos essa pergunta, irmãos, não tem como se entristecer, porque nós sabemos, que nós somos falhos e pecadores, sim, irmãos, mas nós começamos a olhar para nós mesmos e nós vemos que, pelo menos eu vejo que dá para fazer mais, dá para fazer melhor, dá para me melhorar, Deus, dá para me melhorar, Senhor. Eu sei que dá, Pai. Que o Espírito Santo então venha nos ajudar a melhorar. É muito difícil, irmãos, quando a gente olha para nós mesmos. Quando nós mesmos olhamos para nós e começamos a ver as nossas falhas, os nossos erros. É muito difícil nós falarmos de nós mesmos. É fácil nós falar do outro. É fácil nós olhar para a vida do outro. Mas e quando é nós? Quando é para falar de nós mesmos? É difícil, né, irmãos? Eu estava participando de um programa na empresa e esse programa me trouxe, assim, coisas que às vezes a gente não olha para nós mesmos. Como é difícil nós olharmos para nós mesmos. Como é difícil nós falarmos de nós mesmos. E às vezes, irmãos, tirar um tempinho para nós mesmos se consertarmos, é importante. Então tira esse tempinho de você se autoavaliar e ver como é que está a sua entrega, como é que está a sua conduta diante de Deus. Para Deus ir corrigindo. Deus, Ele é o oleiro, nós somos o vaso, Ele vai nos moldando, Ele vai nos guiando, né?
Se for preciso quebrar, e Ele nos quebra inteiro e depois nos reconstrói, mas reconstrói da forma correta, da maneira certa. Mas, irmãos, não deixe de fazer isso, de entrar na presença de Deus e pedir para Deus: Senhor, onde eu tenho falhado? Eu estou cheio de boas intenções, mas aonde eu tenho falhado? No meu ministério? O que eu preciso melhorar? O que eu estou fazendo que não está de acordo com a sua palavra, o seu ensinamento? Com certeza, irmãos, Deus está falando e Ele vai falar para você. Quer louvar uma canção, Roberto? Irmãos, deixa Deus conduzir o barco, deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus guiar você, deixa o Espírito Santo, assim como diz lá em 1 Coríntios 6,19, depois se vocês quiserem meditar mais nesse versículo, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que habita em vocês? O Espírito Santo habita em nós, irmãos. O Espírito Santo habita em você. Oh Deus, creio Deus e Pai, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais essa manhã, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, Pai, por esta palavra. Deus, venha nos ensinar, Pai. Venha nos mostrar em qual área nós precisamos melhorar, Deus. Sim, Pai, em qual área nós precisamos melhorar, Deus? Mostra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Venha nos guiar, Espírito Santo. Nós somos o Espírito Santo, e onde quer que nós andemos, nós levamos a presença do Senhor. Então, Pai, nos ensina a nos comportar melhor. Nos ensina, Deus, a sermos cristãos melhor. Nos ensina, Senhor, a andar conforme a Tua palavra. Nos ensina a andar na obediência à Tua palavra. Nos ensina a fazer, Deus, as coisas corretas. Nos ensina, Senhor. Nos guia, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Vai consertando, vai guiando, vai transformando em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo, o Senhor é o nosso consolador, o nosso guiador, o nosso ajudador. Senhor, venha nos guiar, que as nossas intenções sejam segundo as intenções de Deus, que as nossas atitudes sejam segundo a vontade de Deus. Ensina, Pai, ensina-nos a andar no tempo, ensina-nos a andar nesse tempo aqui que o Espírito Santo habita, que eu não quero que nós andemos, nós sejamos luz, nós sejamos sal, nós sejamos esperança, nós sejamos transformação da vida dos outros, e não sejamos mais um, mas nós sejamos e façamos a diferença, em nome de Jesus. Eu oro, já te agradeço. Amém. Pela
noite. Dizendo para proclamar que Deus abençoe, tenha um excelente domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos adorar a Deus.